Mas vamos lá, né? Acho que já dá pra gente iniciar, né? Estamos aí com 11 pessoas. Mas então, aí sobre o que nós vamos falar aqui nesse encontro, né? Eu separei alguns temas bem interessantes, que é pra gente falar sobre os níveis mentais, né? Sobre os planos mentais. Porque existem três grandes planos, né? Que é o plano físico, o plano mental, né? Por assim dizer, e o plano espiritual. E dentro de cada um desses planos tem as mentes, né? Tem as mentes viventes que veio se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Dos milênios. E uma das mentes, a mente primordial, né? Que foi uma das primeiras mentes que nós temos até hoje, mas que era a única utilizada lá no início dos primórdios, né? No tempo dos homens das cavernas, que era a mente do instinto, né? Então, há muito tempo lá só existia o instinto. Os homens, né, os seres humanos, eles só agiam por instinto. Eles não tinham um intelecto, né? Eles não tinham inteligência. Era puramente instinto, igual aos outros animais. E por muito tempo foi assim. E inclusive o ser humano ele não era considerado o topo da cadeia alimentar, né? Ele veio ser considerado e entrar no topo depois que desenvolveu o intelecto. Então, a mente ela foi passando por um processo de evolução, né? E é como se nascessem novas mentes, é como se ao longo dos anos, dos milênios, né, fossem nascendo novas mentes, novos níveis de consciência, né? Alguns dizem, né, numa área mais oculta, mística, dizem que essas nossas mentes são como se fossem seres, como se fossem entidades, né? E para quem é da área de ufologia, por exemplo, né, dos extraterrestres, dizem que os próprios extraterrestres eles vieram, né, para a Terra e vão modificando o DNA do ser humano, né, e modificando a mente, né? Existem várias teorias, mas assim, eu me aprofundo mais no hermetismo para estudar, né, os princípios herméticos, né, que são as leis que regem tudo isso. Mas, independente da crença ou da religião de cada um, a gente consegue entender e todo mundo aceita, por exemplo, os conceitos da mente, por exemplo, do ego, do instinto, né, da intuição, que são aspectos da mente, né? E então, voltando lá no tempo dos primórdios, né, a gente tinha a mente do instinto. E com o passar dos anos, como eles estavam num tempo onde eles guerreavam muito, eles invadiam os lugares, né? Eles não ficavam só no lugar, eles viviam que nem animais mesmo, né? Matando uns aos outros. Só que chegou um momento que eles perceberam que aquela forma não era mais a necessária para continuar evoluindo, né? Não estava sendo mais útil, porque eles estavam entrando em extinção. Então, nesse momento, né, ser ali foi começando a desenvolver uma certa inteligência, que foi até no mesmo tempo da descoberta do fogo, né? Quando foi descoberto o fogo e tal. Então, assim, para eles aquilo era uma coisa dos deuses, né? Tipo, como se tivesse caído um pedaço do sol. Era uma própria manifestação divina, né? Então, você imagina lá alguém que nunca viu um fogo, de repente vê o fogo, né? É algo surreal. Então, assim, nesse momento foi começando a despertar um novo tipo de consciência na mente do ser humano, que foi quando nasceu o ego, né? Que o ego ele faz parte do intelecto. Então, o que acontece? O ego ele nasceu para poder realizar os desejos do instinto, porque nós somos até hoje controlados pelo instinto, né? Pelos desejos do instinto, né? E o ego ele faz parte do intelecto, né? Ele está associado ao nosso cérebro, que é a nossa inteligência, que faz com que a gente busque ferramentas e busque estudar e se aprimorar para poder realizar desejos pessoais, né? Que são os desejos que vêm do instinto. Então, por muito tempo, o ego ele se desenvolveu para poder continuar evoluindo e realizando o desejo do instinto. Tem até algumas analogias que dizem que o instinto é como se fosse um brutamontes, né? Cego, cheio de fome e vontade, que simplesmente sai derrubando tudo por onde passa.
Só que ele não enxerga, ele não tem inteligência nenhuma, ele simplesmente sai destruindo tudo. E aí nasceu o ego, que é como se fosse o irmão mais novo do instinto, que é o intelecto, que é aquele que vai analisar, é aquele que vai estudar, é aquele que vai ver as melhores formas de poder atingir um determinado objetivo sem sofrer as consequências. Então esse seria o ego, né? Isso é dando uma resumida mesmo, né? Mas é um estudo bem mais aprofundado dos tempos antigos, como que foi se desenvolvendo a mente, né? Mas, a princípio, o ego ele foi desenvolvido dessa maneira, né? Ao passar dos anos, foi vendo a necessidade de adquirir novas habilidades para continuar evoluindo e sobrevivendo. E foi assim que o ser humano conseguiu se procriar, né? Se alastrar por causa do nascimento do ego. Mas até nesse momento, eles ainda não tinham crenças, por exemplo, de deuses, de entidades, de Deus, de Criador. Então é como se naquela época existissem só duas mentes. E com o passar dos anos, começaram a acreditar que houvesse algo a mais, né, além daquela existência. Então aí nasceu uma terceira mente, que é a mente do espírito. Inclusive, tem umas ligações com o próprio corpo físico, onde diz que a nossa mente do instinto está ligada ao intestino, né? Está ligada à parte do intestino, que é a nossa parte mais física, mais para a matéria mesmo. E que a mente do ego está associado ao cérebro, né, ao intelecto, e que a mente do espírito está associada ao coração. Então é como se cada um, né, desses nossos órgãos fosse uma mente pensante, uma mente que tem uma vontade própria, né, dentro do corpo. Inclusive, tem alguns estudos científicos que mostram mesmo que essas partes, esses órgãos do nosso corpo, eles mandam transmissões, né? Eles se comunicam como se fossem realmente cérebros, como se fossem mentes. E às vezes até por isso que nós temos muitos conflitos, justamente por causa dessas mentes viventes dentro de um corpo humano que nós habitamos. Então, depois do ego nasceu essa outra mente, que é a mente do espírito, para tentar, né, entender algo além da matéria. E isso veio, né, durante muitos anos. Aí nasceu as escolas iniciáticas, nasceu aí as religiões e tudo mais para tentar entender o que era o espírito. E aí, né, chegou o quê? Ao hermetismo, né? Nasceu ali uma filosofia hermética que estuda o universo, que estuda essas leis do universo para tentar entender o que é tudo isso. E o que é o hermetismo? O hermetismo, ele é uma filosofia, né? Ele não é uma religião. Eu até deixei algumas coisas anotadas aqui para poder não se perder. Deixa eu colocar aqui. Mas então, o hermetismo, ele diz que são chaves para desbloquear portais dentro da mente, né? Na nossa própria mente, para a gente entender a si mesmo e ao universo. E esses princípios, eles são atribuídos a Hermes Trismegisto. E quem é Hermes Trismegisto? Ele é uma figura mitológica. Alguns dizem que foi um ser humano, que foi contemporâneo de Abraão, né, e que viveu mais de 300 anos. Outros dizem que foi um deus, né? E alguns dizem que foi uma escola esotérica que uniu todos esses princípios para poder passar esses ensinamentos adiante, né? E não tem uma origem exata de onde surgiu Hermes, de onde, né, surgiu esse ser que tinha todo esse conhecimento. Mas tem vestígios dele no Antigo Egito, e no Antigo Egito ele era chamado de Thoth ou Thoth, que é uma figura deusificada, né, uma divindade lá no Antigo Egito. Na Grécia ele é Deus Hermes, e em Roma ele é o Deus Mercúrio, que é inclusive associado ao próprio planeta Mercúrio, e é chamado de mensageiro dos deuses, né, mensageiro do Sol, porque é o planeta que está mais próximo do Sol e é o que se move mais rápido, é o que está o tempo todo, né, para lá e para cá, captando todas essas informações. Então, é daí que nasce Hermes Trismegisto, porque é 3 vezes grande, porque foi encontrado vestígios em 3 lugares distintos.
seguindo uma mesma filosofia, que são essas leis herméticas que ele prescreveu em vários pergaminhos, né? Teve muitos pergaminhos que ele escreveu que ficaram perdidos com o tempo, mas alguns de seus discípulos foram pegando esses pergaminhos e reconstruindo para passar esse conhecimento adiante. E há alguns relatos até que dizem que esses conhecimentos eles vieram de muito antes do Antigo Egito, da Antiga Grécia ou Roma, que veio, por exemplo, da Atlântida, a cidade perdida, de Lemúria, né, dos Maias. Dizem que esse conhecimento ele já vem sendo passado há muitas e muitas gerações, de várias civilizações que existiu, e que foi realmente deixado por Deus para que a humanidade consiga entender esses princípios e viver, né, em mais harmonia com o próprio universo. Porque entendendo esses princípios, você começa a entender melhor a vida, como é que ela funciona. Porque o ser humano ele tem um universo dentro de si, né? Nós somos a própria materialização de Deus aqui encarnado, né? É uma desfragmentação de Deus. É como se Deus ele tivesse, ele pegou tudo que existe no universo e colocou um ser humano, né? Ele se encarnou e se materializou como ser humano. Ele se dividiu, né? Ele se dividiu em vários pedaços e em cada pedaço contém toda a fonte do conhecimento. Que é aí que fala, por isso que fala que nós somos a imagem e a semelhança, porque nós conseguimos ter essa consciência de si mesmo, conseguimos nos auto-observar, né? E inclusive isso dá origem, né, até essa quarta novamente que vem surgindo, que é dessa nova era, que é uma nova consciência, que é a consciência chamada de si mesmo, né, o self, que o psicólogo analítico, né, o Carl Jung, ele atribuiu ao nome de self, que significa si mesmo, ou então o eu superior, que é uma consciência maior do que todas as outras três mentes, que é o que consegue olhar para tudo isso de fora e tentar encontrar um equilíbrio em tudo, né? Tentar iluminar todas essas outras mentes, essas consciências e integrar tudo isso, né? É uma mente que está acima de tudo isso, uma mente superior. E é o que vem acontecendo atualmente, né? Que é nesse nível que a gente está, nessa nova era, né? E por causa também dessa pandemia, que muita gente vem despertando, vem tendo uma expansão de consciência, está começando a olhar mais para si, né? Porque um dos segredos, né, para ter esse autodesenvolvimento é olhar para si mesmo, né? Olhar para si mesmo que vai entender a si e os outros. Então, nesse momento é como se estivesse nascendo realmente uma quarta mente, né? uma quarta consciência. E aí, para a gente entender melhor todos esses mistérios, entender a nossa mente, como ela funciona, entra esses princípios herméticos, né? Que são 7 princípios que vêm dessa filosofia hermética, que é o princípio do mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio da polaridade, princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. E aí o que nos diz esses princípios, né? Vamos para o princípio do mentalismo, por exemplo. No princípio do mentalismo ele diz que o todo é mente, o universo é mental, né? Ou seja, o todo seria o Deus, né? A totalidade, a criação. E que esse todo ele é mental, é uma criação mental. Então é como se nós vivêssemos dentro da mente de Deus, né? Que Deus pensou e logo nós existimos aqui, né? Que tudo é uma criação mental. E que nós somos a sua imagem e semelhança porque nós também temos esse poder de criar a partir da mente. Que tudo vem a partir da mente. Que a realidade acontece na mente, né? Porque nada se manifesta na matéria sem antes passar pelos planos mentais, né? Tudo parte primeiro de uma ideia que nasce dentro da mente. Então, nisso entra até a próxima lei, que é a lei de correspondência, né? Que nos mostra que o que está em cima é como o que está embaixo, né? Que tem toda uma correspondência, uma ligação, né? Porque o mesmo processo que aconteceu, por exemplo, com a criação, acontece na nossa mente, né? Esse desdobramento. Então,
diz que a realidade acontece na mente. Que, inclusive, até se você pegar aqui um exemplo, né? Lógico, nós temos a realidade material, a realidade objetiva e concreta, mas a realidade mesmo verdadeira é a que está na mente de cada um, porque cada um vive uma realidade diferente a partir da sua mente, a partir do seu estilo de vida, das suas vivências, das suas experiências, das suas crenças. Então, nós compartilhamos uma realidade aqui física, mas cada um vive sua própria realidade dentro da mente, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar 4 cadeiras, um exemplo, a gente pega 4 modelos de cadeiras. Aí eu pergunto para vocês, qual é a cadeira verdadeira? Eu tenho 4 cadeiras diferentes. Qual é a cadeira verdadeira? Né? A cadeira verdadeira é aquela que está na mente. Porque se eu destruir as 4 cadeiras, ainda assim vai existir a ideia da cadeira. E eu posso construir outra cadeira. Então, para destruir a cadeira, eu teria que destruir a ideia da cadeira, tirar a ideia da cadeira da mente de todo mundo que tem a concepção do que é uma cadeira. Então, o que nós temos fora acaba sendo apenas uma materialização daquilo que está dentro, daquilo que está na mente. E assim acontece na nossa vida em várias áreas, né? Que tudo é uma manifestação da mente. E aí vai entrando também as outras leis, né? Para poder entender todo esse conceito dessa materialização, né, de uma ideia até o plano manifesto, que é esse mundo físico. E aí a gente entra na segunda lei, que é a lei de correspondência, né, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está dentro é como o que está fora. E o que esse princípio nos diz? Ele nos diz que a gente consegue entender as coisas do universo e a si mesmo fazendo comparações, fazendo analogias. Que a gente consegue, por exemplo, observar a natureza e fazer uma correspondência com a gente mesmo, né? Por exemplo, com as estações do ano. A gente consegue fazer uma correspondência e entender que a natureza ela vive de estações. Ela não fica só no verão, nem só no inverno, nem só no outono, nem só na primavera. E o mesmo acontece conosco, né? Nós não vivemos apenas em um estado emocional o tempo todo. Então, isso é um tipo de correspondência que a gente consegue fazer. E tem uma correspondência também do que está em cima é como que está embaixo. O que está no céu é como que está na terra. Que tem inclusive até na Bíblia, né? Que é assim na terra como no céu. Que a gente, olhando para dentro, a gente consegue enxergar fora. E o que a gente vê fora também tem correspondência direto no nosso interno. Porque muitas coisas que a gente observa está dentro de nós. Às vezes a gente vê algo fora, vê às vezes um aspecto de alguém, mas aquele aspecto pode corresponder a nós mesmos. Porque nós não conseguimos identificar algo se aquilo não existir dentro da gente. Se a gente não tem um conhecimento prévio, por exemplo, a gente não consegue identificar. Então, basicamente, isso é uma correspondência. Você fazer analogias, né? Tem até a própria, por exemplo, correspondência da borboleta, né? Um processo de evolução, por exemplo, né? Que a gente pode fazer uma analogia, que a borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma lagarta, né? Mas ela não sabe que é uma lagarta, que pode se tornar uma borboleta e voar. Ela vive se arrastando. E para ela se tornar uma borboleta, ela precisa se fechar ali no seu casulo, ela precisa ficar um tempo na escuridão sozinha, até ela realmente, né, desabrochar ali, ela se tornar uma borboleta e sair voando. E isso acontece conosco também. Aí a gente faz uma correspondência, né, com a própria natureza e consegue entender um processo de evolução, por exemplo. Que às vezes a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se internalizar, se fechar um pouco com o mundo externo, para passar por um processo de maturação e depois, né, florescer, expandir, né, criar asas e poder voar. Então é um processo que se repete, que a própria natureza nos mostra isso. A gente, observando a natureza, a gente consegue entender um processo interno, porque nós fazemos parte da natureza. Então isso basicamente é o princípio da correspondência. E aí depois desse princípio, o terceiro princípio é o princípio da vibração, né? Inclusive esse é um princípio que a própria ciência mesmo, né, comprova e diz que tudo vibra, né? Nada está parado, nada está estático. Que por mais que algo pareça estar parado,
Mas se você pegar numa visão microscópica, você consegue ver ali, né, os átomos vibrando, tudo vibrando o tempo todo. Né, que a vibração é o que dá a origem à materialização. Tudo isso é uma vibração do nosso corpo. E é essa vibração que dita o caminho que nós iremos chegar. Dependendo de qual vibração, né, nós estivermos, em qual frequência nós estamos. Né? Então, assim, quando a gente começa a observar o mundo como sendo tudo frequência, vibração, energia, a gente começa a entender melhor como que as coisas funcionam de fato. Porque realmente tudo é energia, tudo vibra e tudo tem um tipo de frequência diferente. É como se nós fôssemos estações de rádio e que precisa se sintonizar em certas frequências para poder atingir um determinado objetivo. É uma coisa bem complexa assim de início, né, para quem não está familiarizado ainda com o assunto, mas nada está estático, né? Por isso que a gente vive mudando, a gente está em várias vibrações, né? A gente vive nessa oscilação de vibrações e energias e frequências. E a gente precisa entender como é que essas energias elas se manifestam para poder a gente se sintonizar na frequência desejada, porque existem infinitas frequências, né? Então o próprio universo ele se manifesta através dessa vibração, né? Até mesmo, por exemplo, na Bíblia também diz, né, fazendo de forma análoga aí, que, por exemplo, que Deus, né, criou tudo a partir do quê? Do verbo. Né? Que Deus era o próprio verbo, que tudo veio a partir do verbo, que é o que? A vibração. O verbo é essa vibração, essa energia que deu origem a tudo. E é por isso que a palavra é uma das coisas que mais tem poder, porque o som, né, que sai da boca, ela forma ondas e vibrações, e essas ondas elas criam realidades, né? Ela se manifesta aqui na matéria e vai criando realidades. A partir do som, a partir da palavra. Porque nós nos comunicamos, né, com o som. E tudo vai sendo criado a partir disso. Então a gente consegue fazer, né, essas analogias para entender esse princípio, essa lei da vibração. Daí a quarta lei que nós temos é a lei da polaridade. Né? Essa lei da polaridade ela diz que tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. Que o igual e o desigual são a mesma coisa, que os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, esse princípio ele diz que tudo tem dois lados, né? Tudo tem um polo negativo e positivo, tudo tem um direito e esquerdo, mas que na essência é uma coisa só, né? Que o que a gente às vezes difere são a frequência que aquilo se encontra, né? O grau que aquilo se encontra. Por exemplo, o calor e o frio. O calor e o frio é um bom exemplo disso. Que são dois extremos, são dois polos de uma mesma coisa, que é a temperatura. Mas onde começa o frio, de fato, e onde começa o calor? Não tem como saber, não tem um lugar exato ali no termômetro dizendo onde é que um começa e o outro termina. Tanto é que isso depende também até do seu estado atual. Porque se você, por exemplo, pegar uma pessoa que vem do Nordeste, às vezes ela vem do Nordeste e vem para São Paulo. Aqui no caso eu sou de São Paulo. Para ela, às vezes a temperatura aqui pode ser frio. Ela vai fazer uma comparação com o calor de lá, que é frio. Porém, uma pessoa que vem do sul, que está acostumado com frio, para ela vai ser calor. Então aí você um próprio paradoxo, né? Que fala que os paradoxos podem ser reconciliados, porque para um é frio, para outro é calor, porque ele faz uma comparação do seu estado anterior. Então, isso entra até na questão que tudo é pontos de vistas, que é percepção, que a gente faz a percepção, né, que a gente tem uma percepção das coisas a partir de um ponto de comparação anterior.
que a gente não consegue identificar algo se não tiver o outro polo para comparar. Então é até para isso que serve esse princípio da polaridade, que é para nós conseguirmos entender as coisas. Porque se não existisse a polaridade, a gente não iria conseguir identificar, né, o que é o que. A gente não iria identificar o que é frio se não tiver o calor. A gente não consegue saber o que é luz se não tiver a sombra. Um depende do outro, né? Então coexistem, né? Essas polaridades, elas coexistem. Não tem como você eliminar uma. Se eliminar uma, elimina a outra. Porque a concepção, por exemplo, de bem e mal, para você saber o que um é, o que é bem, o que é mal, o que é do bom, o que não é, você precisa de uma comparação, né? E às vezes algo que para um pode ser considerado ruim, para outro é considerado bom, por causa da sua comparação anterior, por causa do seu, né, do que ele vinha observando antes. Então essa lei, quando a gente se aprofunda mais, a gente consegue entender, né, que como tudo tem a sua polaridade, né, tem os seus dois lados, a gente precisa buscar o polo oposto daquele que a gente não quer vibrar. Se a gente está vibrando, por exemplo, numa polaridade negativa, a gente precisa buscar, tentar chegar na polaridade positiva. E aí a gente vai buscar meios e ferramentas e práticas para poder mudar essa frequência, mudar essa polaridade. Que entra até também agora na próxima lei, que é a lei do ritmo, que é já um complemento da lei de polaridade. Porque essa lei do ritmo, ela diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. E a medida da força para a esquerda é a mesma para a direita. E o ritmo é a compensação. Então, o que diz o ritmo, né? Ele é um complemento da polaridade, mas ele nos diz o seguinte, que tudo que vai para um lado vai para o outro na mesma proporção, na mesma força, né? E que tudo que sobe desce. E que tudo que está de um lado, um momento vai para o outro, que é o próprio ritmo da vida, né? Que uma hora você sobe, outra hora você desce, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Esse é o ritmo, né? O ritmo é a compensação de tudo isso, para manter essas coisas dentro, né, de um certo equilíbrio. Então, assim, o que acontece? Às vezes, muitas pessoas elas passam por uma certa um momento ruim na vida. Tipo, ela tá lá, ela tá num momento bom, ela chegou, ela teve alguma coisa boa e de repente ela caiu e tá num momento ruim. E aí ela se sente mal com aquilo porque ela estava bem. Só que é um próprio princípio sendo, né, sendo ativado ali. E aí existem algumas maneiras da gente tentar neutralizar esse princípio do ritmo, para não ficar nesse pêndulo da vida. Porque quanto mais que a gente vai para um lado, a força para o lado oposto costuma ser a mesma, né? Se a gente pega, por exemplo, um elástico, ele se aplica a lei do ritmo a isso. A gente pega um elástico, quanto mais a gente puxar ele para o lado oposto, mais forte será o impacto do outro lado. Então, às vezes, o que acontece muito, por exemplo, é que muitas pessoas às vezes focam só no lado bom das coisas, focam só no resultado, focam só no benefício, e aí ela tenta já ir direto para o benefício, só que aí depois vem a própria lei do ritmo, né, e faz a pessoa ir para o outro lado, né? Um exemplo, por exemplo, a pessoa quer ter lá um imóvel, um automóvel, um carro, mas ela não quer ter que juntar dinheiro. Ela não quer ter o sacrifício de juntar o dinheiro para comprar o carro à vista. Então ela faz o quê? Ela já vai direto pro benefício. Ela compra o carro parcelado, financiado. Então ela já atingiu aquele objetivo. E aí qual que é agora o ritmo oposto? É ela pagar as parcelas, é os juros. É os juros daquele financiamento, é o ritmo contrário. Que vai fazer com que ela acabe às vezes até se endividando e pagando mais do que o carro vale. Porque ela tentou ir já para o polo positivo direto. E aí vem o ritmo, né, da compensação jogar para o outro lado. Então a gente sabendo disso, quando a gente estuda esse princípio mais a fundo, a gente começa a entender que a gente pode meio que escolher o polo para poder atingir o oposto. Então, por isso que fala que tudo tem seu sacrifício. Tudo que a gente vai fazer exige sacrifício, que é a gente já ir para a polaridade negativa daquilo que a gente quer, que é o sacrifício, para poder atingir o objetivo, porque aí o próprio ritmo vai te mandar para o outro lado depois. Que nem, por exemplo, fazer exercício físico, né? Todo mundo quer ter lá o corpo, os sonhos, quer estar, né, bem fisicamente,
Mas, por exemplo, tem que fazer o quê? Você tem que ter o sacrifício. Você tem que fazer alimentação, né, regrada, você tem que fazer exercício físico. Então, isso daí seria o polo, né, negativo do que você quer. Só que quanto mais você se dedicar naquele polo, maior será o seu resultado do outro lado, que é o ritmo. Né? Quanto mais a pessoa se dedica ali, por exemplo, em fazer uma dieta, né, em fazer um exercício físico, quanto mais ela se força naquele lado oposto, maior será a força depois para o outro lado, que é o resultado final. Então, a gente entendendo esse ritmo, a gente para de querer buscar, por exemplo, só as coisas boas. A gente para de focar só no que é bom. A gente, por exemplo, a gente enxerga algo bom, a gente enxerga ali um objetivo. Só que a gente pensa, qual é o sacrifício para eu atingir aquilo? Qual é o ritmo contrário que eu preciso atingir para poder chegar naquele ponto? Porque se eu for direto para lá, o que acontece? O princípio do ritmo vai me jogar depois para o outro lado, né? No próprio exemplo aí do corpo, né? Da estética. A pessoa ela quer ter o corpo perfeito, mas ela não quer fazer dieta, ela não quer fazer exercício físico. Aí ela vai lá e quer comprar uma pílula milagrosa, né? Ou ela quer tomar algum tipo de medicamento, alguma coisa que emagreça. Aí ela pode até emagrecer, mas qual é o ritmo oposto? Um efeito colateral. Ela pode ter alguma doença, alguma sequela, alguma coisa pode acontecer para ela pagar depois por aquele benefício. Então, esse princípio ele é bem interessante, né? Quando eu comecei a estudar, eu me aprofundei bastante nele para entender as coisas, né, da minha vida, para eu poder chegar em certos patamares que eu queria, porque aí eu comecei a ir no sentido meio que contrário das coisas. Porque às vezes você está tanto tempo insistindo só no resultado, mas você está esquecendo que tem que ter um lado contrário, você tem que ter o lado oposto, que é o sacrifício. Porque é uma lei, não adianta. Não adianta a gente querer lutar contra a lei. Se a gente sabe que é uma lei e a gente começa a fazer uso dela, tem um entendimento como ela funciona, a gente consegue atingir as coisas muito mais facilmente. Porque a gente está indo de acordo com as leis divinas, né? Então quem entende essas leis acaba ficando acima da lei dos homens. Porque essas leis, inclusive, elas estão já à posse do governo, do sistema, de pessoas de alto escalão há muito, muito tempo. Agora que vem sendo revelada para nós aqui, meros mortais. Eu já venho estudando esses princípios há uns 4 anos, mais ou menos. Só que já existe há muito tempo. Né? Esse próprio livro aqui, até esqueci de mostrar, esse livro aqui, ó, o Kybalion. Esse livro, ele foi lançado mesmo em formato de livro em 1900. Em 1900, desde 1900 nós temos esse livro, só que não é divulgado. Tanto é que esse livro, até o momento que eu tinha visto, ele só foi vendido 500 mil exemplares. Ele foi vendido 500 mil exemplares. E é onde contém um dos mistérios, os maiores mistérios do universo. Tanto o universo macro, quanto o micro, que é dentro de nós. Só que cadê que alguém nos ensina, né? Por que isso não é ensinado nas escolas, esses princípios? Porque não é interessante, talvez para o sistema, né, para o governo, que a gente tenha consciência de tudo isso e saiba que a gente não precisa ser controlado o tempo todo por alguém que está acima de nós. Porque as coisas do mundo físico, do mundo manifesto, né, as leis, até as próprias leis dos homens, elas seguem os princípios herméticos. Você começa a perceber que tudo segue o princípio hermético, segue essas leis herméticas. A própria internet, né, a rede de internet, elas são criadas a partir das leis herméticas. Então as coisas elas vão se manifestando seguindo esses princípios. Então quando a gente entende isso, a gente avança muito mais rápido. A gente para de ficar patinando e rodando ali em círculo, porque a gente não entende o que está acontecendo, né? A gente fala, uma hora eu estou bem, daqui a pouco eu estou mal de novo, eu estou tentando fazer isso aqui e não dá certo, né? Por quê? Porque não entende os princípios, não entende como é que está funcionando as leis ali dentro do nosso organismo, do nosso corpo. Porque assim como acontece em cima, acontece embaixo. Como acontece fora, acontece dentro. E aí por isso que fala que quando conheça a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo. Então, essa lei aqui, ela merece até uma atenção especial, porque a gente até para de reclamar. A gente para de reclamar das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque você pode reparar que toda pessoa bem-sucedida na vida
Se você for lá investigar o passado dela, você pode ter certeza que ela teve um dos piores passados possíveis. Então o que aconteceu? Ela teve uma vida tão difícil, aconteceu tantas coisas, que depois o próprio ritmo levou ela para o topo. Mas não foi também de forma automática. Né? Não adianta a gente pensar, então eu vou, né, eu vou pular do extremo aqui, do negativo, vou me afundar, porque aí o ritmo depois vai me levar para o sucesso. Não, né? Não é bem assim. Porque a gente tem que dar fluxo também, a gente tem que estar no fluxo, né, do universo, das leis. Mas quando a gente entra no fluxo, a gente para, por exemplo, de fazer de vítima, de reclamar e tal, o universo começa a conspirar a nosso favor e a lei faz, né, a sua função e começa a nos ajudar. E a gente entra no ritmo do universo, a gente surfa a onda desse princípio e consegue atingir escalas muito maiores. Porque você pode pesquisar o que você quiser. Você não vai encontrar ninguém, você não vai encontrar nenhum atleta de alta performance que não teve um passado difícil, que não passa por várias dificuldades, que não tem que treinar duro, se dedicar, sofrer para poder atingir aquele resultado extremo. Então, quanto mais é o extremo que ele atinge da sua alta performance, mais difícil foi do outro lado. Então, por isso que fala, não existe nada sem sacrifício, não existe sucesso sem dor, não existe sucesso sem sacrifício. Essa coisa que tipo alguém ganhou a vida fácil, que para fulano é mais fácil, que teve sucesso fácil, que caiu do céu, não existe. Até as pessoas podem querer passar essa imagem de que é mais fácil, que é mil maravilha, que foi abençoado e tudo mais, só que não é bem assim. Né? Tudo tem seus princípios. É como assim, Deus, né, o criador de tudo, o todo, é como se ele tivesse criado o universo, ele colocou as leis e pronto. Cada um se vira, as leis estão aí. Ele não vai lá ficar olhando, esse aqui merece ser rico, esse aqui merece ser famoso, esse aqui não merece, deixa eu, né, sabotar ele. Não é assim. Tem as leis para isso. As leis estão aí e elas mantêm o universo, elas regem o universo automaticamente. Entendeu? Deus foi lá, criou, deixou as leis e tirou férias. E a gente agora que se vira com as leis. A gente tem que estudar as leis para entender como que vive melhor. E como que chega mais próximo, né, do divino através dessas leis. Porque são várias camadas, são vários véus que a gente tem que tirar, né, que colocaram na nossa mente, né, fizeram a gente acreditar em várias coisas. E aí a gente tem que desconstruir tudo isso para reconstruir de novo. Baseado em algo mais sólido, mais concreto. Que realmente funciona. E não ficar vivendo, por exemplo, só de uma fé cega. Uma fé cega que não entende como funciona. Porque aí, eles, por exemplo, lá em cima, quem tem acesso a tudo isso, acaba dando risada à toa, né, das plebe, né, do mundo profano que está lá se perdendo, se matando, porque não entende as leis. Porque entender as leis, entender esses princípios, é você entender as regras do jogo. É as regras do jogo da vida. Esse livro aqui é um manual para você viver. É um manual da vida. Porque como é que você vai jogar um jogo que você não entende nem as regras? Né? Porque é como se tivessem jogado a gente aqui e não deram manual, não deram regra e a gente está aqui se virando. Aí vai se virando à toa. Ninguém deu manual de instrução. E muita gente pergunta, nossa, poderia ter um manual de instrução para viver, né? Tá aí, esse é o manual, só que não nos entregaram, ocultaram da gente. Só que graças à internet, né, também, a gente está tendo acesso a tudo isso. E é por isso também que eu estou aqui até comunicando para vocês, senão nem seria possível. Então as coisas elas meio que ela vai evoluindo e a gente vai tendo acesso a essas informações. Agora a informação ela está aí. Não tem mais desculpa, né, de dizer que não sabe, que ninguém falou. A informação está aí para aqueles que buscam. Então assim, a gente precisa entender as regras do jogo. Senão, né, a gente fica dando murro em ponta de faca. Porque imagina uma pessoa que não sabe dirigir, pegar um carro e ir para a estrada. Ela sair no trânsito, ela não sabe dirigir, ela não entende regra de trânsito, ela não entende as leis de trânsito. O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa pessoa? Será que ela vai se dar bem? Provavelmente não, né? Por quê? Porque ela não entendeu, ela não entende as leis, ela nem estudou, ela não buscou aprender sobre aquelas leis. Então, basicamente é isso, né? Esses princípios, eles é um manual, eles são os ingredientes primordiais que você começa a encontrar em tudo e você vê que várias religiões, inclusive, elas foram criadas a partir desses princípios, porque entenderam o funcionamento de tudo isso e começaram a criar.
criar religiões diferentes, criar vertentes diferentes, criar dogmas diferentes, criar regras diferentes. E foram aprisionando as pessoas dentro daquele dogma, daquele paradigma. Mas todas as filosofias, todas as religiões e crenças, elas beberam da fonte hermética, né? Porque a ideia, quando isso tudo foi revelado, lá há muito tempo atrás, era de libertar a humanidade, para que vivesse em harmonia, né? Não era uma religião, era para as pessoas entender. Só que o que aconteceu? Caiu nas mãos erradas. Caiu nas mãos daquele que falou, pô, com isso daqui a gente pode manter todo mundo preso, né? Como escravo, alimentando a gente. E foi isso que fizeram durante muitos e muitos anos. E até hoje ainda é, né? Só que a gente está passando por agora por um processo de despertar, né? Que é esse nascimento dessa nova consciência, dessa nova mente, que é o self, que percebe que a gente não tem que ficar brigando uns com os outros, que a gente não tem que brigar com o ego. O ego, por exemplo, ele é uma ferramenta do intelecto. Sem o ego, a gente nem conseguiria se comunicar, porque o ego é o que interpreta as coisas, o ego é o que analisa. Só que a gente não pode achar que é o ego, né? Esse é o problema. A pessoa se identifica com o ego. Por exemplo, uma pessoa, ela estuda demais, né? Aí ela fica com o ego elevado, né? Porque ela ficou muito inteligente. Aí, então ela está se identificando só com o intelecto, só com o ego. Sendo que ela não é só ego, ela também é instinto, ela também é alma, é espírito. Então a gente tem que integrar tudo isso. Então essa nova mente, essa nova consciência, ela está nascendo tanto dentro de nós quanto fora, que é para fazer com que a gente consiga ver tudo de uma forma abrangente, né? Pelo todo, né? Que a gente não tem que ficar brigando e polarizando tudo, que a gente tem que unificar, porque tudo acaba sendo uma peça de um grande quebra-cabeça, e que ficam tentando fazer com que a gente brigue entre si, né? Separando, dividindo, né? De opiniões, e fica um monte de gente aí com opiniões distintas e brigando um com o outro, um achando que a verdade dele é melhor que a do outro, e no final das contas nenhuma verdade é a absoluta verdade, são apenas meias verdades. Bom, então agora aqui vamos para o próximo princípio, que é o princípio de gênero, né? O princípio de gênero diz que tudo tem seus princípios masculino e feminino, que o gênero se manifesta em todos os planos da criação, né? Então assim, o princípio do gênero, ele não é só em questão sexual, né? Não é só questão de homem e mulher. Esse princípio, ele diz que assim, que tudo para se manifestar, que para algo nascer, é preciso ter a junção, né? O cruzamento de duas polaridades distintas, que é o feminino e o masculino, né? Que assim como o ser humano precisa do homem e da mulher para gerar uma vida, várias outras coisas em vários outros planos precisam de dois elementos para se nascer o terceiro, né? E que quando a gente quer criar algo, quando a gente quer criar alguma coisa, a gente precisa identificar quais são, né, os dois gêneros, né? Qual é o gênero, o princípio ali masculino e feminino, para que isso haja um cruzamento e se crie algo novo, né? Como, por exemplo, na nossa própria mente, nós temos os dois princípios, né? O ser humano, ele tem o princípio feminino e masculino, né? Um exemplo, a nossa mente racional, a mente do intelecto, ela é considerada a parte masculina, a parte ativa. E a mente irracional ou a mente subconsciente, né, ela é a parte feminina. Então nós mesmos podemos fazer o quê? Nos autofecundar com uma ideia, por exemplo. A gente pode pegar o nosso intelecto, o nosso racional, e plantar uma ideia dentro do subconsciente para que se nasça um determinado resultado. A gente se autofecunda com uma ideia, porque a ideia é a semente, né? A ideia é a semente gerada pelo intelecto, dentro do subconsciente, que vai gerar isso, vai fecundar isso e nascer algo. E aí, só que o que acontece? Nós acabamos que a gente fica parindo a ideia dos outros, né? A gente fica deixando os outros plantar as sementes na nossa mente e a gente fica brotando as coisas dos outros, né? Da mídia,
por exemplo, né, do governo, de outras pessoas. A gente não busca ter nossas próprias ideias, buscar nossas próprias fontes, né? Até eu mesmo, o que eu estou falando aqui, você não pode levar como verdade. Eu estou plantando uma ideia aqui também, né? Eu estou com o meu princípio masculino, né? Aqui está acontecendo um princípio de gênero. Eu estou com o meu princípio masculino ativo agora, compartilhando esses conhecimentos. E vocês são o princípio feminino, que estão aceitando isso, né? E aí o que acontece? Aí vocês podem gerar isso ou não, vocês podem gerir isso ou não, alimentar isso para que isso nasça. Para que se nasça, por exemplo, alguém pode, por exemplo, pô, eu vou começar a estudar esses princípios também, eu vou me aprofundar nisso. Então aqui foi plantada uma ideia e aí você, né, vai gerar um resultado a partir disso. Então, o que a gente tem que fazer é escolher o que a gente quer gerar dentro da nossa mente e parar de deixar os outros implantar as coisas que os outros querem, né? Que aí entra até no próximo princípio aqui, que é o princípio de causa e efeito, né? Que diz que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. E que existem muitos planos de causalidade, mas nenhuma escapa à lei. Então, assim, não existe o acaso. Isso aconteceu do nada, por acaso. O que existe são causas que a gente desconhece. Aí a gente dá um nome de acaso. Mas todo o efeito teve uma causa. E que a gente tem que buscar ser a causa da nossa vida, a causa da nossa existência, e não ser mais o efeito da causa dos outros. Porque a causa seria que entra na questão já do princípio anterior, do gênero. A causa, né, é a parte masculina, né? Aqui fecunda, aqui coloca ali a semente. Então você se torna a causa para ter os seus próprios efeitos. Você escolhe o efeito que quer ter, né? Então, por exemplo, eu escolhi estar aqui hoje. Eu escolhi estar desenvolvendo esse projeto. Eu me tornei causa da minha própria existência. Porque se eu tivesse sendo efeito ainda, que nem há 4, 5 anos atrás, eu ia estar ali na mesma vida de sempre, sendo efeito da causa dos outros, sendo efeito da mídia, sendo efeito do sistema, sendo efeito da religião, sendo efeito das outras pessoas. E aí a gente vive, né, de efeito em efeito. Então, nós temos que nos tornar modo causa, ativar o modo causa, para que a gente realmente consiga ter a vida que deseja ter, né? Porque é só assim que você consegue atingir seus objetivos. É você plantando a sua própria causa, é você se tornando modo causa, você plantando suas próprias sementes, você entendendo como é que esses princípios agem para você estar dentro dessas leis, né? Para que você atinja um determinado objetivo. Então, esses são os 7 princípios herméticos. É uma resumida, na verdade, porque isso daqui é um estudo tão profundo que eu já venho estudando há mais de 4 anos. Eu já estou na minha 4ª vez lendo o livro, porque eu leio o livro, eu gosto de ler o livro uma vez por ano. Eu gosto de ler ele, estudar, me aprofundar, pesquisar fontes diferentes que falam, porque cada vez que você lê o livro, é como se o livro fosse vivo. Por isso que fala, esse livro ele é meio mágico, porque cada vez que você lê ele, você entende uma coisa diferente. Ele nunca vai ser o mesmo quando você lê. Toda vez que você lê, você vai ver algo diferente. Você vai achar que falou, colocaram um texto novo aqui. Ele é incrível, porque por que acontece isso? Porque a gente vai absorver a informação de acordo com o nosso nível de consciência do momento. Então, o nosso nível de consciência daquele momento vai absorver uma determinada informação, aquilo que é útil para a gente. E aí, já numa próxima leitura, um ano depois, por exemplo, você já vai ter evoluído. A sua consciência já é outra. Suas ideias já são outras. E aí você vai ler de novo, agora você vai ter outra concepção. Então, eu gosto muito de ouvir opiniões diferentes a respeito dos estudos do Kybalion, do Hermetismo, porque cada um tem uma visão diferenciada. E até por isso que eu decidi criar esse projeto, né? Esse projeto aí é Alquimia Dourada, onde a gente vai fazer um estudo aprofundado desses princípios, onde cada um vai estudar ali, né, a sua maneira, e nós iremos depois nos reunir para poder debater sobre aqueles princípios, na visão de cada um. Cada um vai trazer a sua visão e a gente vai fazer uma troca, a gente vai dar fluxo ao conhecimento, para cada um pegar um ponto diferente e conseguir absorver muito mais rápido. Porque se a gente faz um estudo sozinho,
a gente absorve, até tem um livro, eu escrevi um livro falando sobre o processo de aprendizagem, né? Se a gente lê sozinho, a gente absorve 10% do conhecimento, no máximo 10%. Agora, quando a gente estuda acompanhado, num grupo de debates, por exemplo, a gente absorve de 70% a 80%. Então, a absorção do conteúdo ela é muito mais rápida e muito mais aproveitada. A gente consegue absorver muito melhor aquele conhecimento. Então, às vezes o tempo que você levaria para entender aquilo, né? Tem gente que lê isso, eu conheci pessoas que leu o livro tipo 10 anos e ainda não tinha entendido. Ela não tinha entendido o conteúdo do livro. Por quê? Porque não tinha com quem ela debater, não tinha com quem ela discutir, não tinha com quem ela trocar informação. Então ela não conseguiu absorver muito bem. Então, quando a gente está num grupo de estudos, é muito mais rápido o processo. Né? Tanto é que eu estou com esse planejamento desses programas, a gente vai ser um programa de 7 semanas, onde cada semana a gente vai estudar um princípio, a gente vai ler, né? Cada um vai ter o seu livro, seja físico, ou digital, ou pelo audiobook. Cada um vai estudar aquele princípio, e aí nós iremos nos encontrar depois, ali no final da semana, para debater sobre aquele princípio, para ver que cada um entendeu e se aprofundar nele, né? Então serão 7 semanas de estudo aprofundado dos 7 princípios herméticos. E será totalmente gratuito, né? Para quem ainda não sabe aqui, é um evento gratuito, é um programa gratuito. E não será só um estudo do livro, será um programa de autodesenvolvimento, porque eu desenvolvi também uma planilha de evolução, onde a gente vai acompanhar o desenvolvimento, onde eu vou estar passando práticas ali de meditação, uma das melhores meditações que eu descobri, né, que eu aprendi, que é uma meditação de você ter um controle da respiração, segurar a respiração por um tempo, né, que vai ativando a circulação sanguínea do corpo, você bombeia mais sangue, você manda mais oxigênio para o cérebro. Então é uma meditação muito boa, que serve tanto para relaxar, sim, mas não é só aquela meditação de você só ficar zen, é uma meditação para melhorar o funcionamento do corpo, para deixar ele mais resistente e mais resiliente. E me ajudou muito essa meditação. Então assim, eu montei uma planilha para a gente poder acompanhar a evolução diária, né? Todo dia a gente vai lá, vai colocar quanto tempo que fez a meditação, quanto tempo conseguiu ficar sem respirar, quanto tempo conseguiu fazer aquele processo, quantas páginas leu no dia. Aí vai ter um exercício também físico para a gente poder também treinar o corpo, porque a gente precisa treinar esses 3 campos, né? Esses 3 planos, que é corpo, mente e alma. Não adianta a gente querer focar, por exemplo, só na mente do intelecto, que é só o ego, ou só na mente do corpo, que está ligado também ao instinto, né? Porque o corpo está ligado ao instinto, porque muita gente quer ter o corpo perfeito, às vezes, né? O homem ou a mulher, é por causa do instinto, é para atrair o sexo oposto, é um instinto, está ligado ao físico. E aí tem a mente também do espírito, está ligado ao coração. Então nós temos que encontrar um equilíbrio entre essas 3 mentes. Então essa 4ª mente, o self, é o que vê a importância de nutrir as 3 mentes, para que elas vivam em harmonia. Então esse meu projeto é com essa ideia, que a gente consiga se autoanalisar e se auto-observar, e também de ver a nossa evolução, porque um dos grandes problemas das pessoas que fazem com que elas desistam de um processo de desenvolvimento é a falta de não conseguir medir os seus resultados, principalmente no autoconhecimento. É muito difícil a gente conseguir medir, será que eu estou evoluindo mesmo? Será que eu estou mais inteligente? Será que eu estou mais evoluído, mais desperto, né? Mais generoso, sei lá. Como é que a gente mede isso? É difícil. Às vezes a gente fica dependendo de uma opinião externa, né? A gente precisa que alguém vá lá e fale, porque a gente mesmo não consegue se enxergar, a gente não consegue se ver, né? Se está evoluindo. Então, nesse programa, essa planilha ela serve para isso, para que a gente consiga medir a nossa evolução diária, porque isso motiva. Quando você olha ali, que você vê aqueles pequenos resultados, aquelas pequenas vitórias, isso te motiva a continuar, porque você vê que está evoluindo. Por exemplo, você chegar e falar, ontem eu li 5 páginas, hoje eu li 7, já evoluí, eu li 2 páginas a mais. Hoje eu consegui ficar 1 minuto sem respirar na técnica de meditação. Aí no outro dia eu fiquei 1 minuto e 30 segundos. Então você vai evoluindo, né? Eu, por exemplo, o meu recorde na meditação, na respiração, é 3 minutos e 9. Né? Porque eu já consegui ficar sem respirar. 3 minutos e 9. Então você vai vendo a evolução. Lá no início eu não ficava nem 1 minuto. E aí você olha para isso e você vê e fala, eu estou evoluindo mesmo. E aí você sente a evolução também no seu corpo. Você se sente mais revigorado, mais forte, mais inteligente, mais desperto. Né? Porque tem que ter esse equilíbrio, né, nesses campos.
E lá nessa planilha a gente vai ter isso. Eu vou disponibilizar para cada um uma planilha, não vou cobrar nada. Cada um vai ter sua planilha individual. E aí vai ser um processo de 7 semanas, que dá aí 49 dias. A gente vai ter um grupo para cada nível, porque terão níveis, né? Terão níveis. A gente vai ter 5 níveis. Né? Que terá aí alquimista, a gente vai começar como alquimista de barro, alquimista de chumbo, de bronze, alquimista de prata e o alquimista dourado, que é o último nível. E por que esses níveis? Porque vem da própria, né, metáfora da questão de transformar chumbo em ouro, que é um processo alquímico, né, que é uma metáfora, na verdade, que fala na verdade, de transformar o ser denso e rude, né, o ser bruto, em um ser sublime, em fazer uma elevação da consciência. Isso é transformar o chumbo em ouro. É você encontrar o seu ouro, o seu tesouro dentro de si. Isso é se tornar um alquimista dourado. É você encontrar o seu tesouro que está escondido, que você precisa tirar todas as camadas, né? Tirar todo o barro, né? Por isso que a gente começa como alquimista de barro, é você tirar toda a sujeira, todo o barro, né? E encontrar o ser sublime que está dentro de você. Então, essa é a ideia, esse é o projeto, esse é o programa, né? Então, assim, esse encontro aqui foi para apresentar tudo isso para quem ainda não conhecia. Eu ainda também estou me adaptando nesse processo de passar o conhecimento dessa maneira. Então, se por acaso eu tiver esquecido algo, tiver pecado em alguma coisa, eu peço desculpa. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Que aí pode falar aí que a gente responde, porque até eu não olhei nada aqui que mandaram, né? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, fica à vontade. Perguntou se a live vai ficar salva. A Sueli perguntou se nós vamos fazer as atividades todos os dias. Então, a live aqui eu vou ver se dá pra... É a primeira vez que eu estou fazendo aqui pelo Instagram. Eu vou ver se eu consigo deixar salvo. Vou ver como é que faz aqui. É porque deu mais de 1 hora, né? Eu vou ver como é que salva. A Sueli perguntou se as atividades serão feitas todos os dias. Então, sim, a gente vai ter atividade todos os dias, né? Porque a evolução, ela acontece diária, não tem como, né? Porque o momento que existe é só hoje, nós só temos o agora, não tem o outro dia. Então tem que ser feito todo dia, a gente tem que fazer um processo, né? Todo dia a gente nasce de novo, né? Toda vez que a gente vai dormir, a gente morre para nascer um novo dia. Então todo dia a gente vai ter ali as práticas, mas só que assim, cada um vai no seu tempo, né? São práticas simples, você fazer uma meditação ali, 10 minutos, ler ali pelo menos umas 5 páginas do que você quiser, né? Eu tenho um livro que eu indico para a gente poder estudar e se aprofundar, mas aí vai ter a leitura, tem ali uma prática de algum exercício físico que você pode fazer em casa mesmo, né? Que eu indico a prancha, que é um exercício simples, rápido, que você faz e trabalha o corpo todo, né? Então assim, são coisas que você tirar 20 minutos do seu dia, você já consegue fazer, né? Então a gente vai fazer todo dia para justamente ver essa evolução em todas as áreas. Entendeu? Então a live eu vou tentar salvar. Obrigado, Enio, aí. Conduzi muito bem a aula, obrigado. Aos poucos a gente vai aprendendo, vai aprimorando mais, né? Tatiana, obrigado, amor, aí, ó. Tentei dar o meu melhor aqui, né? Confesso que fiquei um pouco nervoso. Sei lá, às vezes eu sinto que esqueci de alguma coisa. Eu até tentei deixar algumas coisas prontas aqui, mas eu gosto de seguir o fluxo, né? Eu gosto de ser espontâneo. Às vezes eu tento anotar, deixar as coisas já pré-prontas, mas às vezes a gente, né, se perde, é melhor ser espontâneo. Obrigado, Sueli. Então, aí esse programa a gente vai dar início agora na segunda-feira, hein? A gente vai dar início na segunda-feira. E, que nem eu falei, tem práticas diárias. E assim, é para quem realmente quer evoluir, quer ter uma mudança significativa. E assim, eu vou até deixar ali, por exemplo, pelo menos um dia de folga que a pessoa pode ter. Mas nos outros dias ela tem que fazer as atividades, né? São atividades simples. Porque se não fizer, não tem nem por que entrar, né, no programa. Porque eu estou me prontificando em fazer esse programa de forma voluntária, de forma gratuita. Então o que eu peço é a colaboração daqueles que vão participar. Porque se eu for fazer sozinho, né, aí não teria nem por que eu abrir isso, né? Então eu peço a colaboração de todos que participem, até para poder catalogar tudo isso, ver isso fluindo.
né, esses conhecimentos, essas práticas, dando resultado de fato na vida de outras pessoas. Entendeu? E aí, se por acaso alguém estiver aqui, não estiver no grupo ainda, me chama no direct, que aí eu coloco lá no grupo, pra gente dar início já na segunda-feira, né? E para quem não tiver o livro, para quem não tem um livro, eu tenho um link de desconto na Amazon, eu sou associado da Amazon. Então quem comprar por esse link também vai estar contribuindo, porque uma pequena parte é repassada para os associados, né? Não é muito, mas já ajuda. Mas também eu tenho um livro digital. Se alguém quiser ler o digital, eu tenho o digital, eu posso compartilhar também de forma gratuita, eu envio o digital. Mas eu recomendo o livro físico, porque você, né, vai adentrar muito melhor nesse universo, porque é um contato físico, né? Até o momento de leitura tem que ser um momento sagrado, um momento que você vai estar focado ali, você e o livro, né? Você tem que preparar o ambiente para você realmente absorver o melhor daquele conteúdo. Vai, Sueli, com certeza vai. Tenho certeza absoluta que se quem colocar em prática, não tem como não ter resultado. Entendeu? Não tem como não ter algum resultado positivo, né? Porque a meditação, ela clareia a mente e vai trabalhar o corpo para melhorar o organismo e até, né, se proteger do coronavírus. Porque o coronavírus, ele atinge corpos que estão numa frequência baixa. E quando você medita, você eleva a sua frequência e você vai estar mandando mais oxigênio para o seu corpo, né? Então, vai estar ativando a circulação sanguínea e você vai ficar imune a várias doenças. Tem gente que se cura com esse tipo de meditação, né? Então, assim, só para vocês terem ideia da eficácia desse tipo de meditação, que é um estilo ela foi aprimorada, ela veio da yoga, mas ela foi aprimorada por um esqueci agora o nome, Wim Hof, é um holandês, acho que é holandês, que é o homem gelo, né? Ele é um cara que bateu vários recordes aí de temperatura e ele aperfeiçoou essa técnica dessa meditação para fortalecer todo o corpo. Então ele nem fica mais doente. E quem pratica essa meditação por um tempo aumenta o seu sistema imunológico e dificilmente fica doente. Obrigado, Rafa. Aí a Diana falando que já ajudou muito ela, que está lá no grupo, recebendo os conhecimentos. E é isso, né? O conhecimento, ele é que nem a água, né? Quando a gente dá fluxo, ela está sempre limpo e vai, né, nos nutrindo, né? Que nem água corrente. Agora, um conhecimento parado, ele apodrece, né? Que nem a água parada, dá dengue. Então, quando a gente vai... Isso aí até vira uma maldição do conhecimento. Se você adquirir um conhecimento que você não vai colocar em prática... é melhor você nem adquirir esse conhecimento, porque ele apodrece. Conhecimento que não é colocado em prática, ele apodrece e causa malefício. Então, assim, se a pessoa quer estudar algo que não tem intenção de colocar em prática, é melhor nem estudar. Então é isso, pessoal. Vamos tentar aqui ver se dá para deixar gravado para quem quiser assistir depois. Quem não pôde comparecer. Sim, o conhecimento liberta mesmo. O conhecimento liberta quando se tem um entendimento. Então, o conhecimento ele é uma escala, né? Até na árvore da vida, na Cabala, né? Tem uma esfera do conhecimento, né? Que ensina o processo de consciência, onde do conhecimento você chega no entendimento e no entendimento você chega à sabedoria. Então, você vai subindo essa árvore da vida. E não é só com conhecimento, porque tem muita gente que tem conhecimento, por exemplo, tem muita gente formada em faculdade com doutorado e com ignorância. E muita gente que não tem estudo com sabedoria. Então não é só o conhecimento, né? A gente precisa ter uma junção que entra o próprio princípio do gênero, né? Que é conhecimento com prática, né? Que aí nasce o entendimento e que leva à sabedoria. O nome da meditação, se você joga no YouTube, é Wim Hof. É Wim, W-I-M, Wim Hof, H-O-F, Wim Hof. Aí você vai ver lá várias gente ensinando essa meditação, eu vou ensinar ela também, né? Eu vou fazer um encontro lá com o pessoal e ensinar essa meditação
até com algumas modificações que eu fiz, juntando com outras meditações, que é para ativar os 5 sentidos, para a gente aflorar os 5 sentidos através dessa meditação, que eu achei bem eficaz. Então é isso, pessoal. Já deu. Vamos encerrar. Aí quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser me mandar no direct, mandar lá no grupo, fica à vontade. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido útil e que seja o primeiro de muitos aí pela frente. Tá legal?